alegria muito grande estar aqui com vocês. Fico sempre muito feliz com essa possibilidade que os mecanismos eletrônicos oferecem, né? De nós estarmos juntos. Então, é sempre muito bom poder estar com vocês do Centro Allan Kardec de San Diego. E na tarde de hoje, né? Para vocês é amanhã, não é isso? Deixa eu ajustar aqui a câmera, acho que para mim aqui no Brasil é tarde. Nós vamos falar de um tema aqui do Evangelho, que é um tema que acho que nos toca a todos, né? Tudo do Evangelho nos toca a todos. A vantagem do Evangelho é essa, né? É que onde Jesus tratou, aquilo nos toca. O Evangelho sempre traz coração para a gente. Mas acho que esse tema é um tema assim, que nos arrebata e que é um tema que dá um certo medo para a gente, né? Porque é o tema não julgueis. É um tema difícil, né? É um tema que a gente faz sem querer, é um tema que a gente faz sem perceber, mas que a gente faz. Afinal das contas, a verdade é que a gente faz. O fato é que a gente julga, sem perceber, a gente julga, né? A gente está ali avaliando as coisas e é algo que a gente precisa estar atento. E tanto a gente precisa estar atento que Jesus veio exatamente nos fazendo, né? Essa assertiva e essa determinação de nós não julgarmos. Então, vamos ver onde está isso. A gente vai fazer a leitura especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa passagem está no Evangelho de Mateus. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 10, que é um capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. Lá no item 11, diz assim: Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então, vamos pensar aí bastante sobre isso, bastante sobre o que Jesus quis trazer para a gente aí. Mas antes da gente entrar propriamente no não julgueis, vamos pensar por que Kardec, na organização dele, do Evangelho segundo o Espiritismo, colocou essa passagem dentro desse capítulo dos bem-aventurados que são misericordiosos, né? Porque quando... Estou aqui com a minha gatinha resolveu vir assistir a palestra hoje. Ela nunca fica aqui comigo, mas ela hoje resolveu ficar. Então, como ela quis entrar aqui, deixei ela aqui, ela está fazendo uma bagunça. Daqui a pouco ela passa aqui no meio da câmera. Então, Kardec estava falando de bem-aventurados que são misericordiosos, falando de misericórdia, e resolveu colocar o não julgueis dentro desse olhar para a misericórdia. Então, isso é extremamente importante para a gente, porque Kardec, né, como aquele grande professor, grande organizador da doutrina e espírito que estava preparado para isso, né, para nos trazer os ensinamentos de Jesus sob uma ótica lógica, dentro da fé raciocinada que nós, espíritas, iríamos buscar, então, a partir da organização da doutrina espírita, ele vem nos mostrar que o não julgueis, no primeiro momento, é um papel de misericórdia, porque o Evangelho vai desenvolver isso. Mas, no primeiro momento, é um papel de misericórdia. Porque, se nós estamos julgando alguma coisa, vamos entender que, a princípio, nós estamos julgando de forma negativa? Porque dificilmente a gente está julgando alguma coisa para julgar e dar um resultado positivo, não é? E se a gente fosse analisar, na verdade, o julgamento humano, o julgar, ele, a princípio, não teria nenhum problema, né? O julgar, ele poderia ser até alguma coisa positiva,
porque a gente faria um julgamento com a possibilidade de absolver, né? Com vontade, inclusive, de absolver. O julgamento judicial, eu trabalho com direito. O julgamento judicial, ele tem a proposta, ele tem o objetivo maior de absolver. Então, ele até é positivo nesse sentido. Mas o não julgueis de que Jesus está falando não é esse. Ele está dizendo, não julgueis, porque quando nós julgamos já condenando. Ele sabe que nós estamos olhando com um olhar de censura, né? Então, ele sabe que esse julgamento não é uma análise positiva, é uma análise de censura. Então, se é uma análise de censura, é porque, na verdade, a gente está observando no outro alguma conduta que nós estamos percebendo que é negativa. E aí, no primeiro momento, Kardec está dizendo assim, então essa conduta que a gente enxerga como negativa no outro, o nosso primeiro olhar tem que ser de misericórdia. E tem que ser mesmo de misericórdia, né? E não é à toa que está dentro de bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí vamos pensar por que o nosso primeiro olhar tem que ser de misericórdia. O que é esse movimento de misericórdia? É exatamente a gente olhar para o outro entendendo, tendo o cuidado, entendendo da melhor maneira possível, né? É a gente perceber que o erro, ele tem uma medida de ser. E é muito importante que seja Jesus a falar isso para nós. Por que é extremamente importante Jesus falar isso para nós? Por que Jesus, o tempo inteiro no Evangelho, é esse irmão mais velho, empático, o tempo inteiro no Evangelho? Porque Jesus é, como nós, um espírito, filho de Deus, criado simples e ignorante. Então, nós já conhecemos Jesus como espírito puro. A gente já conhece Jesus, esse espírito elevado, esse espírito que nos orienta, que nos mostra a verdade, que nos mostra o caminho. Mas Jesus não foi sempre assim, nós sabemos disso. Então, nós sabemos que Jesus foi criado como nós, simples e ignorantes, e fez toda uma caminhada, não sabemos quando, mas temos a certeza que fez, porque sabemos que o Pai não vai criar nenhum filho em desigualdade de condições, porque isso não estaria de acordo com a justiça divina. Então, todos os filhos dele são criados em igualdade de condições e, pelo desenvolvimento desse espírito, ele, lá muito antes de nós imaginarmos a nossa criação, muito antes do planeta Terra ser criado, Jesus já era esse espírito puro que é e que é o governador do planeta Terra. Então, Jesus olha para a gente e ele entende a nossa condição, tanto de julgamento quanto de erro, que é, na verdade, a nossa condição de julgamento nada mais é do que uma condição de erro, própria ainda do nosso estágio evolutivo. E aí ele percebe que nós vamos encontrar outras condutas erradas, o que ainda é natural na nossa condição, e ser natural não quer dizer que é desejada, mas é ainda, vamos dizer assim, aceitável, é ainda possível na nossa condição evolutiva. E aí é que vem a misericórdia. Porque é interessante a gente perceber o seguinte, quando a gente erra, o que comumente a gente pensa? A gente pode até reconhecer o nosso erro, a gente pode até ficar triste com o nosso erro, mas, em geral, a gente espera que as pessoas vejam como, que as pessoas nos desculpem, não é assim? Que as pessoas entendam que, de alguma maneira, aquele erro não foi com a pior das intenções, que, de alguma maneira,
houve um motivo para aquele erro, não é? Então, a gente espera que as pessoas vejam o nosso erro com algum grau de misericórdia. E quando o outro erra, será que a gente tem esse olhar? Será que a gente tem esse olhar imediatamente? Não é o mais comum, né? A nossa tendência é esperar do outro que ele seja meio que um espírito puro, não é isso? E, gente, tem alguém aqui que é espírito puro? Porque se tiver, tá errado. Não é isso? Se tiver alguém aí nessa sala que é espírito puro, desculpa, mas tá errado, porque não devia estar aí. Primeiro que devia estar fazendo a palestra, para começar, né? Já tá desorganizada aqui a questão. Não é isso? Porque, assim, espírito puro que veio encarnar no planeta foi Jesus em missão e não é uma coisa muito comum. Porque nós somos espíritos o quê? Em condições de prova e expiação. Isso não é uma desculpa, não é uma bengala para a gente sair errando, não é para a gente sair dizendo assim, então eu vou sair errando porque eu sou espírito da condição de prova e expiação. Não. Mas isso é uma condição para a gente poder dizer assim, eu tenho que olhar para o outro sem esperar dele que o erro seja algo acidental. O erro ainda é algo comum na nossa vida. Claro que dentro das nossas relações a gente espera que cada um esteja tentando se melhorar. Pelo menos dentro de nós estamos tentando. Porque quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que está no esforço, não foi isso que disse Kardec? No esforço para tentar domar as suas más inclinações. Mas se Kardec reconheceu que nós estamos no esforço, ele reconheceu que nem sempre a gente vai conseguir. E aí, também nessa frase de Kardec, a gente vê que tem gente que não está nem no esforço, que não está nem reconhecendo ainda que tem que vencer mais inclinações. Então, nós estamos todos aí nessa mistura. E por isso, quando a gente olha para o erro do outro com misericórdia, e Jesus está pedindo isso para a gente, ele está dizendo para a gente que a gente tem que agir dessa maneira, é o cuidado de Kardec, ao colocar nesse capítulo. É para dizer assim, temos que ser caridosos. É aí que nós estaremos agindo com caridade. Antes de qualquer outra coisa, antes da consequência que o próprio Evangelho de Mateus vai trazer, que Jesus vai trazer a seguir. Mas é só a gente pensar assim, independente de qualquer outra coisa que venha depois do ensinamento do não julgueis, nós devemos agir com misericórdia, que é considerarmos assim, o outro vai errar, por quê? Vai errar porque nós todos ainda erramos. Ainda é da nossa condição errarmos. Mas eu não queria que o outro tivesse errado, e principalmente eu não queria que o outro tivesse errado comigo. Não é assim? Não é assim, gente? A gente não queria que ninguém tivesse errado, mas principalmente que não tivesse errado com a gente. Porque quando alguém erra com a gente, dói. E dependendo do erro, dói muito. Não é? Magoa. Fere de morte, dependendo da dor que seja. E aí, depois, seguindo nesse capítulo, onde é que esse capítulo vai terminar? Kardec, que na sua genialidade vai terminar esse capítulo. A gente não vai chegar a tanto hoje, mas Kardec vai terminar esse capítulo da misericórdia falando no perdão. Porque é isso. Porque não tem como falar em falha, não tem como falar em erro, sem falar em quê? Sem falar em perdão. Então, o nosso primeiro olhar é esse, é pensarmos no não julgueis dentro dessa ideia, dentro da ideia de misericórdia. Mas aí vamos seguindo, né? Bom, passamos dessa parte. Aí, quando a gente pensa aí, seguindo na própria linha desse item 11 aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o exemplo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz
aqui nesse item, dentro do não julgueis, é uma passagem que a gente conhece bem, que é comum a gente ouvir falar e que a gente precisa pensar hoje, porque é extremamente importante para esse entendimento, que é a passagem daquela mulher adúltera que estava correndo risco de ser apedrejada. Então, lembram dessa passagem? Vamos relembrar? Então, Jesus estava ali e, de repente, chega aquela mulher correndo, com várias pessoas correndo atrás dela. E qual era o movimento? O movimento era a lei mosaica, a lei que regia a sociedade naquele momento, regia ali, era uma parte da lei civil misturada com a lei religiosa, né? Ela dizia que, em caso de traição do marido, a consequência era o apedrejamento. E aí, vejam que coisa interessante, né? Quem era traído era o marido, mas o evangelho nem conta se o marido estava ali ele próprio apedrejando. O que acontecia efetivamente era que, diante daquela traição, as demais pessoas que não tinham nada a ver com a história saíam correndo imediatamente para, sei lá por que motivo, participarem daquilo e resolverem todas apedrejar a mulher. Porque todos se sentiam, então, interessados imediatamente naquele movimento, né? Já que era uma questão absolutamente interna daquele casal, mas todos se achavam responsáveis naquele momento por aquele movimento de apedrejar aquela mulher. E aí tinham aqueles vários, eram homens naquele momento, porque então, naquela sociedade, essa era uma questão da honra masculina que tinha sido ofendida, então, vários homens com pedras na mão correndo atrás daquela mulher. E aí Jesus pergunta o que está havendo, e é dito que o fato era aquele, que aquela mulher ia ser apedrejada porque tinha traído o marido, era uma adúltera. E como naqueles momentos, Jesus ali, como um homem que estava trazendo uma realidade muito diferente para aquela sociedade, e vinha sendo testado, porque o que se queria, na verdade, era que Jesus caísse em erro frente às leis daquele momento ali, daquela sociedade, principalmente em Jerusalém, para que Jesus, exatamente incorrendo em descumprimento da lei, pudesse ser preso. A todo momento, principalmente os fariseus, testavam Jesus, para que Jesus pudesse cair em erro e pudesse ser preso, porque a fala de Jesus já incomodava, né? Porque ele reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para segui-lo. Então, Jesus foi uma vez testado naquele momento em que eles disseram assim: e aí, Jesus, o que você acha disso? Ela deve ser apedrejada ou não? Porque a ideia era, se aquele homem pregava uma lei de amor, imaginavam eles, ele diria para não apedrejar, que seria incompatível. Mas se ele dissesse para não apedrejar, automaticamente ele estaria mandando descumprir a lei. E se ele estivesse mandando descumprir a lei, então ele poderia ser preso, porque ele estaria incitando ao descumprimento da lei. E aí eles perguntam isso para Jesus, aí tem aquele movimento de Jesus, que é um movimento considerado enigmático no Evangelho, tem várias discussões, tem palestras sobre isso, sobre esse silêncio de Jesus, em que Jesus se abaixa, assim, ele agacha e começa a desenhar na areia, e fica em silêncio. Ele é instado de novo a falar, e aí ele levanta e diz: para que atire a primeira pedra quem não tivesse nenhum pecado, ele fala naquele momento, mas é quem não tivesse ali nenhum erro, né? Então ele não responde com toda a sua sabedoria, ele não responde àquela provocação, que era dizer se a mulher devia ser apedrejada ou não. Então ele não cai naquela primeira armadilha, que era nem dizer que ela devia ser apedrejada e nem dizer que não devia,
Ou seja, ele mantém a sua fidelidade à lei de amor, porque Jesus já tinha vindo dizer que ele veio cumprir as leis, e ele veio cumprir a lei de Deus, mas não veio mandar ninguém descumprir a lei dos homens. Agora, cumprisse a lei dos homens quem quisesse. Não era ele que ia mandar ninguém descumprir a lei dos homens. Mas ele cria ali uma condição para cumprimento. Que quem não tivesse, então, um erro, que atirasse a primeira pedra. E essa condição é extremamente importante, porque é uma condição moral, né? E aí isso foi extremamente importante, porque todos aqueles que estavam ali, que imediatamente tinham se envolvido naquela questão, se achando interessados em jogar pedras, moralmente não tinham a menor condição de jogar pedras. Porque aí é o momento em que todos nós nos envolvemos nisso. É o momento em que a gente sai da posição de misericórdia e é o momento em que todos nós nos envolvemos na condição de equívoco. Porque nós começamos hoje falando da misericórdia. Não devemos julgar por quê? Porque devemos ter misericórdia por qualquer um que esteja em erro. Perfeito. Mas aqui, num segundo momento, o que Jesus está dizendo para a gente? Também não podemos julgar, porque todos nós temos erros. Então, será que na condição de equívoco que todos nós vivemos, será que nós podemos julgar alguém? E aí isso é extremamente importante, porque a gente tem que ter um cuidado aqui com a análise disso, para que essa avaliação do evangelho ela não pareça superficial, porque nós não estamos fazendo uma avaliação, nem uma ponderação dos tipos de erro, tá? Não há uma tabela de erros para esse fim, para a gente ficar avaliando assim. Olha, de repente eu tenho o tipo de erro A, mas eu não tenho o tipo de erro C, e por isso eu posso julgar tal pessoa, porque o meu erro é menos grave que o dele. Então, como o erro dele é muito grave, eu posso julgar, porque o meu tipo de erro é tal. Porque, na verdade, quando Jesus fala aquilo naquele momento, a gente tem que lembrar que Jesus não fala para nós nos reconhecendo numa encarnação. Jesus fala para nós nos reconhecendo integralmente. Ele sabe quem nós somos e nós não somos esses aqui que nós estamos agora. Nós somos a nossa integralidade como espíritos. Então, ainda que talvez nessa encarnação nós não tenhamos grandes erros, mas só erros menores, de que nos preocuparmos ou de que nos envergonharmos, vamos colocar assim, e aí eu estou falando dessa vergonha interna, tá? Dentro da nossa consciência, não é frente aos outros. Mas todos nós temos erros muito grandes como espíritos, porque em alguns momentos a gente olha e fala assim, quais seriam erros muito graves, assim? Vamos pensar frente à humanidade? Matar, estuprar, erros muito graves, né? E que, claro, em alguns momentos nós podemos ter cometido todos esses erros aqui, nessa encarnação. E podemos estar agora vivendo a dor consciencial de termos que resgatar isso nessa encarnação ainda. Aí aqueles de nós que não vivemos, olhamos para quem está com essa dor e pensamos assim, mas eu não cometi isso. Mas, gente, na nossa caminhada como espíritos, a gente não veio de coisa muito tranquila, sabe? É, Perfeito.
não é assim, sabe? A gente não estava ali ontem passando gente para trás assim, de leve. A nossa caminhada como espírito é muito violenta, brutal. A história da humanidade, sabe quando a gente estuda assim, a história da humanidade? Sabe as coisas bárbaras, sabe a Idade Média? Adivinha quem era? Ele disse que não era Entendeu? lá com a pedra na mão, né? Então, assim, a gente traz isso tudo da nossa história como espíritos. Então, quando Jesus fala para a gente, ele está falando, reconhecendo a nossa história como espíritos. E por isso é que ele diz: quem não tiver erro, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E não é à toa que no Evangelho diz assim, naquele momento, né, os mais velhos foram se retirando primeiro. E aí essa ideia, né, pode ser interpretada de algumas maneiras, mas é exatamente a ideia do quê? Quem é mais velho? A gente pode pensar, foi se retirando primeiro por ser mais sábio, mas também por ter tido mais tempo para errar. E aí a gente pode pensar como espíritos, os espíritos que foram criados primeiro já tiveram mais tempo para errar. Isso não é em verdade, não. Então, é nós pensarmos isso. Claro que se já avançamos, se já estamos errando menos, se a gente consegue olhar e falar assim, tá, mas eu não cometi nada disso, nada nem perto disso nessa encarnação, maravilha, que coisa boa. Mas não podemos ser aqueles que vamos apontar o dedo para quem está cometendo. E aí é importante, por isso eu disse que a gente tem que ter muito cuidado para avaliar essa passagem de Jesus, porque aqui nós também podemos ter pessoas que muitas vezes ou foram vítimas, ou conhecem pessoas que foram vitimadas de pessoas que praticaram atos dessa gravidade. E aí a gente também não pode pensar que Jesus estava passando a mão na cabeça de ninguém nesse sentido. Mas o que Jesus reconhece é que todos nós seremos anjos. E isso é extremamente cuidadoso, isso é extremamente amoroso da parte do plano divino. Custa fazer sentido para nós pensarmos que o maior assassino que esteja numa prisão agora aí, eu não sei se San Diego é assim, né? As regras aí nos Estados Unidos são diferentes nos diversos estados, mas que esteja aí numa situação esperando a morte na cadeira elétrica por uma série de crimes, um serial killer, ele, daqui a um sem número de encarnações, ele vai ser um espírito puro como Jesus. E ele vai ter avançado imensamente. E ele vai ter resgatado todas as dores que ele causou, todas as mortes que ele praticou. E ele vai estar inspirando orbes e espíritos como Jesus nos inspira. E eu não estou querendo dizer com isso que Jesus tenha sido serial killer, tá, gente? Não sai repetindo isso ao inverso, não. Porque depois as pessoas tiram uma conclusão do que eu não disse, tá? Mas eu só estou dizendo que todos nós, teremos espíritos puros. Todos. Todos os espíritos. Seremos espíritos puros. Então, Jesus sabe disso. E, portanto, o que ele condena não é a pessoa, mas o erro da pessoa. E o erro, sim, ele condena. E por isso ele espera que todas as pessoas saiam, exatamente para que aquela mulher ali que estava praticando um ato
que é um ato de equívoco naquela sociedade e, na verdade, em todas as sociedades para esse fim, para que não houvesse o vexame, porque o objetivo de Jesus não era humilhar aquela mulher. E ele pergunta para ela se os acusadores dela já se retiraram, e ela diz que não ficou ninguém. E ele diz: se os teus acusadores não ficaram, eu também não vou ficar, eu também não vou te acusar. E imagina, Jesus ter espírito puro. Se tinha alguém que tinha condição moral de acusar aquela mulher, era Jesus, né? Mas não era ele, no auge de toda a sua elevação moral, que ia acusar aquela mulher. Mas aí ele acusa a conduta. Ele vai e diz para ela: vá e não volte a pecar no futuro, ou seja, não reproduza essa conduta no futuro. Então ele está dizendo para ela: isso que você fez é errado. Então ele está reprovando a conduta, porque as condutas é que são erradas. E claro que nós, quando praticamos as condutas, estamos completamente errados. Mas continuamos sendo filhos amados de Deus, apesar da grandiosidade dos erros que possamos cometer. E é por isso que Jesus nos diz para não julgarmos o outro. E nesse momento, né, que a gente pensa em não julgar o outro, em alguns momentos, quando a gente está passando e vendo o outro praticar coisas que a gente acha que devam ser objeto de julgamento, a gente se preocupa muito com isso. Então, a gente se preocupa muito, porque às vezes a gente acha que não vai haver uma resposta humana para aquela conduta errada da pessoa, e por isso é que a gente precisa confiar na justiça divina, porque a gente tem que saber que a resposta humana, ela nem sempre vem nessa encarnação, ou nem sempre vem como a gente enxerga, né? Porque vamos imaginar aqui, se uma pessoa, por exemplo, pratica uma desonestidade, assim, vamos imaginar que uma pessoa que tem vida pública pratica uma desonestidade ali no seu cargo, é um prefeito, por exemplo, que pratica uma desonestidade. A gente imagina que ele deva perder o cargo, que ele deva ter prisão, que ele deva ter perdas financeiras de patrimônio em decorrência daquilo. Aí, se de repente a gente não enxerga aquilo acontecendo, nas leis humanas, a gente fica julgando e achando que a justiça não se deu. E aí, às vezes, por que a gente não enxerga a justiça humana, às vezes, não acontecendo, a gente acha que a justiça divina também não está acontecendo. Só que a justiça divina, ela acontece do modo e no momento perfeito para que as coisas possam se recompor. Porque, em primeiro lugar, a justiça divina, ela não corresponde a um sentimento que às vezes a gente ainda tem e que é muito pequeno, que é o sentimento de vingança. A gente tem que lembrar disso. Então, às vezes a gente quer que alguém sofra alguma coisa, quando o nosso objetivo é que a pessoa sofra pela nossa vontade de vê-la sofrer. E a justiça divina faz com que todos nós, pelos nossos erros, tenhamos que recompor o que erramos e possamos avançar em relação ao que erramos. É isso a justiça divina. Então, vamos pensar. Uma pessoa que está completamente em erro ainda, naquilo que errou, ela está cega naquilo que errou. Vai adiantar que Deus coloque inúmeras provas sobre aquilo para acontecer na vida dela? Ela não está em condições ainda.
sequer de começar a vivenciar provas daquilo. E aí Deus não vai colocar para ela sofrer provas se ela não está em condições de aprender, percebe? Porque as provas não vêm para ninguém sofrer. As provas vêm para alguém aprender. E a gente fica esperando, às vezes, assim, gente, mas não está acontecendo nada na vida da pessoa. E aí, qual é o problema? O problema é que a gente está acompanhando a vida da pessoa e não a nossa. Então, a gente tem que deixar ir. Porque a gente tem que confiar na justiça divina. A gente tem que confiar que a justiça divina vai se dar. E, às vezes, ela não vai se dar aos nossos olhos. Mas, às vezes, ela está se dando de outra maneira. Porque a forma de recomposição, às vezes, não é como a gente enxerga. E, às vezes, a gente quer recomposição na mesma moeda, sabe? Às vezes, a gente acha assim, a pessoa... E aí eu estou olhando para a nossa forma humana de ver. Né? A nossa forma humana é assim, a pessoa causou um dano dessa natureza e eu quero que ela tenha uma resposta dessa natureza. Não, ela vai aprender na forma que for melhor para o aprendizado dela. Porque o aprendizado, ele vem na forma que nós conseguimos absorver. Então, quando Jesus fala que nós vamos ter que repor, que pagar ceitil por ceitil, ele está dizendo que nós vamos ter que nos recompor com a lei divina. Mas nós vamos nos recompor na forma que nós pudermos. Então, nós não podemos julgar, porque nós não podemos acompanhar a vida de cada espírito. Só tem um espírito cuja vida nós podemos acompanhar. E adivinhem quem é esse espírito? Vocês já descobriram? Vocês riram. Será que vocês já descobriram? Somos nós. E é por isso que a doutrina espírita vai dizer que nós temos que ser severos conosco. O que é uma palavra pesada, né? Mas troca a severidade por disciplina. Fica mais leve. Igualmente difícil, mas fica mais leve. Que é para dizer o seguinte: nós temos que ter atenção, nós temos que ter cuidado com a gente, com as nossas condutas. Ou seja, se na verdade nós tivéssemos que julgar alguma coisa, seria unicamente a nós mesmos. E aí seria nós fazermos aquilo que Santo Agostinho nos orienta, nos próprios ensinamentos do Evangelho, que seria nós termos aquele hábito que ele ensina que fosse todas as noites, mas que seria nós revermos as nossas próprias condutas, que não seria nada mais do que um julgamento, nada mais do que nós fazermos um exercício de autoconhecimento, que é nós reavaliarmos o que estamos fazendo para vermos se estamos indo bem. Aí sim, mais ou menos nós chegarmos na noite de hoje e falarmos assim, deixa eu ver se no dia de hoje, deixa eu ver se eu andei da melhor maneira possível. Deixa eu ver se eu me dediquei ao próximo da melhor maneira que eu podia. Deixa eu ver se em algum momento eu falhei e poderia ter ido melhor, porque tem isso também, né? Eu posso ter falhado em alguma coisa que eu posso não ter percebido. E se agora eu percebi que falhei, mas eu ainda não tinha percebido que aquilo era uma falha, amanhã eu vou ficar atenta para já não ir dessa maneira, para já agir de forma diferente. Isso é a disciplina, isso é a severidade que a doutrina espírita fala. E aí, sabe por que não adianta julgar o outro? Nesse sentido? Porque a severidade com o outro, ela não tem nenhuma utilidade prática.
Porque quando eu sou severa com o outro, quando eu julgo a conduta do outro, qual é a utilidade prática disso, gente? Eu vou poder ir lá na vida do outro, ir lá na consciência do outro, ir lá na conduta do outro e poder mudar alguma coisa? Não. Então, qual é o meu real, único objetivo em julgar o outro? É a fofoca, é a maledicência, é me comprazer no mal, não é? Vamos combinar que é isso? Que a gente faz isso, não é? A gente faz ainda pela nossa condição evolutiva. Mas a gente tem que reconhecer e tentar não fazer, né? E tentar fazer menos. E tentar julgar mais leve, pelo menos. Quando a gente estava pegando pesado, já pega mais leve. Que é assim, ó, tem uma forma de julgamento que a gente pode fazer, que é assim, enquanto a gente não consegue fazer por caridade, a gente faz por inteligência. Porque, ó, caridade é moralidade, não é? Inteligência é ainda elemento intelectual. A gente sabe que a moralidade é melhor. Mas como a gente não tem essa moralidade toda, a gente faz pela intelectualidade. Então a gente olha para a situação e fala assim: o ideal seria a gente fazer pela misericórdia, a gente falar assim: o outro é quem ele está na condição evolutiva que ele está, e eu tenho que respeitá-lo assim, ele é um irmão meu, mas a gente não consegue. Então a gente faz isso com raiva mesmo, a gente faz assim. O outro é isso mesmo, pouco evoluído. Mas é isso que ele tem para dar. É que eu vou exigir mais dele. Já é melhor. Pensa, você já não está. Olha só, você já está colocando pela inteligência, pelo intelecto, que o outro está fazendo o que ele é capaz de fazer. Ele está errando na condição que ele está, concorda? Não é caridoso isso. Não está agindo com caridade. Mas você está reconhecendo que o outro está fazendo o que ele é capaz de fazer, né? Se o outro não é capaz de agir com respeito, se o outro não é capaz de agir com amor, mas é o que ele é, não é verdade? E assim a gente vai, ó, a disciplina precede o amor, a gente vai tentando, a gente vai tentando, e a gente vai avançando. E é assim que a gente vai caminhando. E daqui a pouco a gente está não mais olhando o outro, mas olhando a conduta, porque isso sim serve para gente. Sabe por que isso sim serve para gente? Porque existe uma coisa no que acontece com o outro que sim nos interessa, que é o exemplo. E é isso que a gente não costuma prestar atenção. Porque a gente olha para o que acontece com o outro para julgar o outro. Mas a gente esquece que o que acontece com o outro pode servir como mecanismo de observação na nossa vida, para que nós tenhamos aquilo de aprendizado e não precisemos passar por certas dificuldades, porque a gente não precisa vivenciar tudo. Tem certas provas que a gente já pode aprender na vivência do outro. E a gente percebe assim, caramba, aconteceu com ele, eu já vi que não deu certo, eu já vi que eu, de repente, não vou por ali, e pronto. E eu já aprendi. Mas aí eu olhei para a conduta, percebe? Eu não julguei o outro, eu não avaliei o outro. Eu não disse que o outro era fraco, eu não disse que o outro caiu porque o outro era bobo. Eu avaliei o que aconteceu, peguei aquilo que aconteceu, trouxe para minha história, percebi se serve na minha história e me utilizei daquilo para minha caminhada. E aí sim, aí eu estou fazendo o importante. Porque aí eu estou dando atenção para a única pessoa que eu posso caminhar. Qual é a única pessoa que eu posso evoluir? A mim mesmo. Não é verdade? Então a gente tem que ter atenção para isso.
A gente tem que ter cuidado com isso. E aí, Jesus continua nos dizendo, né, na segunda parte, vou ler de novo essa segunda parte, que está lá em Mateus, em que ele nos diz, né? Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Aí é a advertência de Jesus, que é a parte que a gente tem medo, né? Porque na condição espiritual que nós estamos, nós ainda precisamos de contrastes para o entendimento, né? O fato é que a gente ainda precisa de sombra para entender a luz. A gente precisa de noite para entender o dia. Isso também é da nossa condição evolutiva. Então, Jesus está deixando claro, porque ele podia só dizer, eu não julgueis. Mas ele está deixando claro assim, presta atenção, porque o que você tiver causando na lei é o efeito que vai voltar para você nessa mesma lei. Porque a lei é de ação e reação. Então, Jesus não está nos ameaçando, né? Tem gente que às vezes tira, né? Cada um interpreta como quer e com o que tem, né? Cada um vê com os olhos que tem. Então, tem gente que lê o Evangelho e acha que Jesus está trazendo ameaças, está incitando. Mas Jesus aqui simplesmente está dizendo para nós: observem a lei de causa e efeito. Porque se nós agirmos com uma medida de extrema severidade, que tipo de relações nós estamos trazendo em volta de nós, no nosso mundo? O que será que vai a vida devolver para nós, pela lei de causa e efeito? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber que a lei de causa e efeito ela é muito tangível. Vocês já perceberam isso? Ela é muito concreta na nossa vida, né? É muito concreto. Assim, as coisas que a gente vai fazendo e a gente vai percebendo que o universo trabalha, assim. A espiritualidade trabalha, a gente vai percebendo, e vou dar um exemplo muito simples, né? Talvez vocês percebam isso. Às vezes, quando a gente se direciona para vir, talvez, para o centro espírita, com vontade, às vezes dá tudo certo. Aí o trânsito abre, tudo acontece. E aí a gente percebe claramente que, assim, a gente dá um dedinho querendo fazer uma coisa certa, eles vêm e ajudam. É a lei de causa e efeito. Muito claramente. E tem outros momentos que são muito tangíveis. Então, se a gente agir com severidade, o que a gente vai gerar no fluido cósmico ao redor de nós é essa mesma severidade. Só que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente está gerando essa severidade aqui na nossa relação familiar, aí amanhã, lá no nosso trabalho, a gente está tendo uma pessoa que age em situação de assédio com a gente. E a gente não consegue associar. E a gente fala assim, nossa, por que eu sofri aquilo lá? E a gente não consegue perceber que foi uma causa de assédio aqui, que você praticou na sua casa, com seu filho, de repente. Isso só para dar um exemplo, né? Só, não que as coisas estejam necessariamente associadas, mas só para a gente perceber que o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. E o contrário também, né? Então, o julgamento que a gente gera, ele também vai nos julgar em toda parte. E para a gente já, assim, mais do que caminhar para o nosso final, eu fiquei pensando aqui em como a gente poderia fazer isso de forma concreta
E aí tem um texto do Emmanuel sobre isso, que se chama Socorramos. E eu vou pensar, eu vou ler um pedaço em que fala exatamente disso, né? Que eu fiquei pensando, tá, como é que a gente vai ajudar nessa situação de erro? E nesse texto diz assim: como que a gente vai ajudar aqueles que nos parecem mergulhados no erro? Porque é difícil a gente ver alguém que está em erro e a nossa tendência é julgar e muitas vezes a gente está enxergando ali foi a pessoa que deu causa àquele erro e é difícil a gente não julgar. E aí Emmanuel diz: censurar é fazer mais distância, desprezar será perder essa pessoa. É imprescindível saber socorrer através do bem efetivo e incessante. Para começar, coloquemo-nos na posição dele, tentando dividir e entender a luta que ele vive. Que é o mais difícil, né? Porque às vezes a gente olha e não entende a luta da pessoa, e às vezes não entende mesmo. E às vezes a gente pensa assim, gente, que a pessoa está achando que isso é uma luta, se ela entendesse a minha, mas a luta dela é aquela, não é a minha. Situemo-nos aos pés do problema em que ele se encontra e atendamos à prestação de serviço silencioso, sem reclamar e sem julgar. Se aparece oportunidade, façamos algo para testemunhar com apreço. No pensamento, guardemos essa pessoa em vibrações de carinho. Na palavra, vamos envolvê-lo na bênção de uma palavra nobre. Na atitude, amparemos o quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, vamos fortalecer para o bem. Esse é nosso dever maior. À frente, pois, desses que se mostrem desnorteados, vamos estender o coração e as mãos para auxiliar, porque todos nós estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então é lindo Emmanuel nos mostrando e nos mostrando no caminho da evolução. Então a gente pensando assim, que a gente está olhando para alguém que está desnorteado e que por estar desnorteado nesse particular aparentemente está abaixo de nós, nós também estamos abaixo de alguém, de algum espírito que está nos achando desnorteado e que está também nos estendendo a mão e que também há de não nos julgar, porque vai usar da mesma medida que nós estamos usando com aqueles que precisam de nós, que possamos estar atentos a isso. Graças a Deus. Muito obrigada, queridos, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Lá, agradecendo muito a esse doce Mestre Jesus, querido amigo, nosso irmão mais velho, que nos inspira a todos, para, através do Evangelho de luz, nós possamos abrir nossas mentes e corações sempre a esses ensinamentos que tanta paz nos trazem e que nos inspiram a seguir o nosso caminho, as nossas dificuldades, mas sempre com mais coragem e com mais alegria. Graças a Deus.